Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel, no texto A Vida como uma Viagem. Um dia desses li um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante quando bem interpretada. Interessante porque nossa vida é como uma viagem cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis, com alguns embarques e de tristezas, como os desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos farão conosco a viagem até o fim, nossos pais. Não é verdade. Infelizmente, em alguma estação eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seu carinho, de sua proteção, de seu amor, de seu afeto. Mas isso não impede que durante a viagem embarquem pessoas interessantes que virão ser especiais para nós, nossos irmãos, nossos amigos e nossos amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio, outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também outras pessoas que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outros tantos viajam no trem e, quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso nos obriga a fazer essa viagem separados deles, mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitar que não podemos sentar-nos ao lado deles, pois outras pessoas estarão ocupando esse lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que eles têm de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério é que não sabemos em qual parada desceremos. Fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim. Deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido. Mas me agarro à esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegar com a bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminui a velocidade para que pessoas embarquem e desembarquem. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Eu gostaria de que você pensasse no desembarque do trem, não só como a representação da morte, mas também como o término de uma história, de algo que duas ou mais pessoas construíram e que, por algum motivo íntimo, deixaram desmoronar. Fico feliz em perceber que certas pessoas têm a capacidade de reconstruir para recomeçar. Isso é sinal de garra, de luta, é saber viver, é tirar o melhor de todos os passageiros. Agradeço-lhe muito por fazer parte da minha viagem, por mais que nossos assentos não estejam lado a lado, com certeza o vagão é o mesmo. Olha, gente, é incrível. No meu aniversário, que foi ontem, eu comemorei ele no dia 21, que foi sábado, né? Porque a maioria do pessoal ia trabalhar na segunda-feira, então é claro que não dava para comemorar na segunda, comemorei no sábado. E ontem comemorei em particular com meu irmão. Assim, de sábado para cá, o que eu mais tenho batido na tecla é essa questão da viagem de trem. Eu cheguei a comentar aqui na minha casa para os meus amigos. Eu acredito fielmente nessa história. Nós fazemos parte de dessa viagem junto com as pessoas em vagões, inclusive diferentes, mas no mesmo trem. Todos nós estamos no trem chamado vida, cada qual no seu vagão. Tem momentos que a gente sai do nosso vagão, até para ir no banheiro do vagão do lado, não é isso? Aquela coisa passageira, só vou lá, utilizo e depois saio. A gente entra na vida das pessoas, às vezes, para a gente ganhar algum conhecimento ou para a gente deixar algum conhecimento a elas.
A gente entra na vida das pessoas para que elas nos fortifiquem. Ou, quem sabe, até elas deixem a gente triste e a gente aprenda com essa tristeza a ser ainda melhor. Então as pessoas entram e saem da nossa vida o tempo todo. Nós não sabemos que hora que o nosso vagão vai ter a sua parada e vai ser exigido que todos descemos. Naquele momento de descer, eu, espírita, não acredito em morte, eu vou descer e vou para outro lugar. Eu vou viver com outras pessoas, eu vou conviver com outras histórias e vou crescer e vou evoluir, porque é para isso que nós nascemos. Nós fomos criados pelo nosso Criador, por Deus, para evoluir, sempre evoluir. Aparentemente o mundo está tão violento, está tão desregrado, e a gente fala assim, que é isso? Isso aí é evolução? A doença, a dor, o sofrimento, a violência, a promiscuidade, a drogadição, tudo isso não é coisa criada por Deus. Somos nós que criamos pela nossa imperfeição. Dentro dos nossos vagões, dentro da vida que Deus nos dá, a gente às vezes estraga o nosso trajeto, a nossa visão, a nossa participação. Mas ainda assim que a gente estrague alguns momentos, situações, que a gente estrague relacionamentos, Deus sempre dá um jeito da gente descer ou de alguém subir na nossa viagem e nos ajudar a mudar o roteiro da nossa vida. Então a benevolência de Deus não tem fim. Ele está sempre transformando a gente para algo melhor. Às vezes a gente vai pelo amor, às vezes a gente vai pela dor, mas a tendência do ser humano, do nosso espírito, é sempre evoluir. Então não tenhamos medo da viagem, apenas confiemos em Deus, façamos o nosso melhor, sempre tendo a nossa consciência tranquila, deitou, dormiu, falou, olha Senhor, hoje eu fiz o meu melhor, se não foi o melhor para os outros, me perdoa, amanhã eu tento fazer novamente. Não desistir da vida, não desistir de ser uma pessoa melhor e de fazer o seu melhor à vida das pessoas. É muito gratificante você conversar com alguém e a pessoa falar assim, olha, graças a você, eu escutei a sua mensagem naquele dia, naquela hora e me fez muito bem. Graças a você, eu escutei o teu conselho e eu consegui passar pela adversidade que eu estava. Graças a você, ao seu apoio, à sua amizade, você mexer alguns pauzinhos com os seus amigos que eu nem conheço, você me ajudou a fortalecer a minha jornada. Então é tão importante, é tão gostoso a gente ouvir essas coisas, gente, que por que a gente insiste tanto no egoísmo e no orgulho que só traz dor e sofrimento? Não é Deus que dá isso pra gente, somos nós que ainda não aprendemos a lidar com esses sentimentos que estão arraizados no espírito mais inferior. Eu tenho, eu sou, eu quero, esquece isso. Nós não somos ninguém sozinhos, precisamos dos passageiros dessa viagem para que eles nos ajudem a conduzir o nosso destino, para que eles nos ajudem a chegar naquele ponto de descida com glória, com honra, com dignidade, com a missão cumprida. Então façamos sempre o nosso melhor, que cada pessoa que atravesse o nosso caminho, nós tenhamos a visão do melhor dessa pessoa, porque defeito todo mundo tem. Se a gente se olhar no espelho, nós vamos ficar muito envergonhados, porque nós somos lotados de defeito. E Deus ainda assim, com a sua benevolência, Ele coloca pessoas o tempo todo para aparar esses defeitos, sabe? Para dar uma lapidada na gente, aquelas pessoas mais difíceis que testam a nossa paciência, que testam a nossa tolerância, que fazem com que a gente às vezes fica com aquele sentimento do tipo assim, sabe? Não dá para conviver. Aí a gente dá um jeitinho, melhora aqui no nosso íntimo e começa a enxergar aquela pessoa como uma pessoa doente. Uma pessoa que é doente, uma pessoa que sofre, ela acaba trazendo o sofrimento para os outros. E quando a gente começa a ter essa empatia pelo próximo, a gente começa a entender o grande sentido da vida. É um pelo outro, é segurando na mão, é não deixar ninguém cair. Não importa se você conhece uma pessoa há um dia, um mês, um ano, se ela é virtual, se ela é real, não importa, pessoas, vidas é que importam. Então vamos lá, que a gente tenha essa responsabilidade bem assumida perante a vida das pessoas. E só para fechar, eu vou dar um exemplo de ontem, né? Eu fui almoçar num restaurante onde ninguém me conhecia. Como eu tenho a dificuldade para andar, a menina que vem até a mesa, que traz o cardápio, que vem apresentar o restaurante, a menina só faltou me pegar pela mão. Quando eu disse que eu tinha dificuldade para pegar o meu prato, ela falou, senhora, pode deixar que eu vou lá e faço o seu prato. Se a senhora quiser me acompanhar e mostrar o que a senhora quer, eu coloco no teu prato. Eu falei para ela assim, mas a minha perna amoleceu, você pode ir lá e fazer um pratinho com arroz, um feijão, um franguinho, uma coisa simples.
E a menina falou, pode deixar que eu vou colocar um pouquinho de cada coisa. Ela caprichou tanto no meu prato que eu que como pouco acabei comendo muito, para até agradar o agrado que a menina me fez. Depois ela ficou preocupada na hora da saída, chamei o pessoal da cozinha para tirar uma foto, para agradecer aquelas mulheres que fizeram aquela comida com tanto carinho, com sabor de comida, sabe, que você vê que a pessoa está ali não por obrigação, mas porque é dedicada àquilo que faz. Você sente quando é uma comida feita de qualquer jeito, porque você é empregado daquele lugar, e quando você faz com carinho, com amor, com dedicação. E eu pedi para abraçar aquelas cozinheiras, para abraçar aquela menina que me atendeu com tanta empatia, com tanto amor, com tanta dedicação. E isso fez com que o meu coração, né, que estava ali em comemoração de aniversário, se transbordasse de alegria, porque não tem nada melhor nessa vida do que a gente poder amar e ser amado, sentir o acolhimento alheio, a gente poder acolher pessoas, valorizar pessoas, se sentir valorizado. Então, nessa jornada que a gente vai passando através desse trem chamado vida, que a gente deixe o nosso melhor, que a gente receba o melhor das pessoas e que a gente ignore as diferenças, que a gente ignore as adversidades, que a gente passe por tudo isso sentindo um alívio no coração, porque ninguém é melhor que ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém vai ser como você quer, apenas conviva, apenas viva e aproveite essa jornada maravilhosa chamada vida.